Graça e paz, boa tarde, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com todas as parábolas da Bíblia. E estamos estudando aqui, estamos lendo, né? Passando pelas parábolas proféticas de Balaão. Nós avistamos três parábolas, três profecias em forma de parábolas e vamos ingressar aqui na quarta, é o livro de Números, capítulo 24, versos 15 em diante. Balaão é referência nas escrituras, simbolizando, né, tipificando o mercenário espiritual, né, a pessoa que usa os seus dons e habilidades com o propósito de obter vantagens e promete, né, ou age com a intenção de prejudicar sob encomenda. Balaão foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel, que estava acampado naqueles dias. E Balaque levou a Balaão para regiões altas, nas montanhas, nas colinas, de onde Balaão poderia avistar o povo no seu acampamento e proferir as maldições pelas quais Balaque estava pagando generosamente. Deus Todo-Poderoso, que já havia chamado a atenção de Balaão, não permitiu que Balaão amaldiçoasse o povo, apresentando-se ele como profeta. Muito pelo contrário, o Espírito de Deus controlou Balaão e proferiu bênçãos proféticas, proferidas através de um ímpio, proferidas através de um homem. Na linguagem atual, né, Balaão foi o primeiro não, né? Mas nós temos aqui, ele é a referência, né? Ele tipifica hoje existe aí, né? O consultor político-religioso. Balaão era um consultor político-religioso muito caro, contratado, uma atividade muito lucrativa naqueles dias e hoje também, tá? Muito lucrativa, tem atraído alguns, mas há o alerta nas escrituras de que manipular ou comercializar dons espirituais invariavelmente conduz a pessoa para a perdição. Vivem debaixo de condenação. Revelação até teve, mas nós vemos na Escritura que a revelação não é garantia de pertencimento à família de Deus. Tá? A revelação de Deus abrangeu até esse homem aqui, Balaão, mesmo sendo ele da descendência de Abraão, tá? Descendendo de um dos filhos de Abraão. Balaão, o conhecimento que tinha, usava para benefício próprio. Primeiro consultor político religioso. Após 3 fracassos aos olhos de Balaque, mas após 3 declarações proféticas garantindo que o povo de Deus estava debaixo da proteção de Deus, Balaão volta-se para Balaque e afirma: eu tenho mais para dizer. Balaão, ao entregar a profecia, a revelação, ele foi relutante, né? Ele o tempo todo estava lutando contra o Espírito de Deus. O tempo todo ele estava tentando se livrar para poder ter o seu lucro. Mas Deus controlou as circunstâncias, a situação. Deus controlou Balaão. Deus é superior a toda e qualquer vontade profética, a todo e qualquer maneirismo profético, a todo e qualquer apresentação equivocada do plano e do propósito de Deus para com a humanidade, para com o povo escolhido de Deus. Balaão continua aqui. Então pronunciou este oráculo de advertência em forma de poema. Oráculo de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem nitidamente, daquele que ouve as palavras de Deus, que possui o conhecimento da ciência do Altíssimo, daquele que contempla a visão que advém do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado, mas seus olhos enxergam com clareza. Ele está descrevendo aqui a sua própria situação, a sua própria história, a sua própria trajetória. Ele está descrevendo aqui
o mover do Espírito de Deus na vida dele, naquela ocasião, naquele momento. A bênção de Deus para o povo de Israel, a proteção de Deus para com o povo escolhido, eleito pelo próprio Deus, ela ultrapassa todo e qualquer limite. Aquele que se levantou para tentar destruir, arruinar ou amaldiçoar, viu-se diante da revelação do Todo-Poderoso e nada pôde fazer contra a verdade. Ele diz aqui: eu vejo, mas não agora. Eu avisto, mas não de perto. Eu vejo, mas não agora. Eu avisto, mas não de perto. Ele está dizendo que vê, que a visão a ele concedida, ele está falando de uma pessoa aqui, é alguém que estava a caminho, que ele poderia ver uma silhueta, né, no horizonte, ainda muito distante. Ele podia dizer, ele está a caminho, ele está vindo, eu o vejo, mas não é agora. Não é nesse momento que ele, não é no momento da entrega da profecia que se cumpriria o que ele estava vendo. Ele está debaixo de um estado de contemplação, de um estado de submissão, de um estado de revelação. Tá? Ele está descrevendo a visão, a revelação por Deus concedida para ele. Um rei como uma estrela poderosa surgirá de Jacó. Um cetro se levantará dentre os filhos de Israel. Ele esmagará as cabeças dos moabitas e aniquilará todos os arrogantes filhos de Sete. Edom será totalmente conquistada por Israel. Seir, seu inimigo, igualmente será dominado. Contudo, Israel se fortalecerá. Dos descendentes de Jacó sairá o dominador. Ele exterminará todos os que restarem em Edom e nas demais cidades. A profecia que aponta para Jesus, o Cristo, o Senhor. A revelação concedida ao profeta foi uma imposição divina. O caráter dele, a vida dele, a arrogância e vaidade dele, não permitiram que ele fosse abençoado com alegria, com paz ou com esperança. A visão, a revelação de Deus para esse homem aqui, ela é algo aterrorizante. Ele, no que diz respeito à revelação de Deus, ao plano de Deus, ao propósito de Deus, ele vê tão somente a destruição. Ele vê as consequências do julgamento, do juízo. Ele não contempla a redenção, ele não contempla a esperança, ele não contempla a salvação. Ele vive num mundo de ricos, poderosos, de dominadores, um mundo em que o dinheiro ou o poder controlavam as pessoas de forma absoluta, A visão que ele tem da estrela, do rei, é uma visão distante, que não se aproxima nunca dele, porque comunhão com o Deus verdadeiro ele nunca buscou. Ele era um comerciante da fé, um comerciante espiritual. Isso nós podemos trazer para os dias de hoje. Meu irmão, essas profecias que não expressam o caráter de Deus, que não expressam o amor de Deus, que não expressam a bondade de Deus, que não expressam a justiça de Deus, presas unicamente a declarações de manifestação da ira de Deus, que de fato ocorrerá. Mas elas revelam também que o indivíduo que as divulga, que as anuncia, está debaixo dessa condenação. A face bondosa, amorosa de Deus, ele não consegue contemplar. Não que Deus não a revele, é o caráter dele, é a vida dele, são os planos dele que entram em confronto e entram em conflito. Não seria impossível, não é impossível que a pessoa que, tendo sido a ela descortinada a revelação do plano de Deus, ela se arrependa, se volte para Deus. E que essa revelação, que essa visão
se torne mais abrangente, porque ele vê de longe, ele vê para dias futuros, então ele fala, não é para mim, não tenho nada com isso, tá? Deixa para lá, isso diz respeito a Israel, os inimigos de Israel, eu não tenho nada contra ninguém, estou aqui porque fui convidado, né? Estou falando porque Deus está me obrigando. Essa é a desculpa de Balaão, mas ele não contempla a face amorosa, perdoadora de Deus. Ele não contempla a revelação graciosa de Deus em Cristo Jesus. Ele vive num mundo de poder e ele vê poder, o poder de Deus. Ele não vê o poder de Deus no Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Ele vê o poder de Deus se manifestando através da justiça e da ira, condenando o ímpio. Condenando a quem? Condenando a ele. Condenando Balaão, condenando Balaque, condenando os pecadores. A ira de Deus, a justiça de Deus, ela não é destinada única e exclusivamente para o não-judeu ou para o não-cristão. Isso ele fala, mas ele não vive. Ele expressa, mas ele não compreende. E ainda que ele compreenda, ele não aplica na sua própria vida. Olha aqui o que o texto diz. Ele esmagará as cabeças dos inimigos, né, dos moabitas, Moabe, um dos inimigos de Israel. E aniquilará todos os arrogantes filhos de Sete. Sete é filho de Adão. Sete é um dos filhos de Adão. Após a morte de Abel, Adão teve com Eva um outro filho chamado Sete. Para não dizer que Deus aniquilará todos os arrogantes filhos de Adão ou todos os arrogantes e presunçosos da humanidade, ele usa o filho para referir-se a quem? Ao pai. Para referir-se a quem? À humanidade. Não é uma questão de genealogia ímpia ou genealogia dos santos. Porque nesse caso aqui, Sete seria colocado na chamada genealogia dos santos, né? Na genealogia dos tementes a Deus, daqueles que deram ouvidos a Deus. Falando de Balaão, nós temos também o próprio Caim. Deus se revelou a Caim. Não faltou revelação. Não faltou comunicação da parte de Deus com Caim. O que faltou? A disposição para obedecer a Deus. Caim também não obedeceu a Deus. Caim não deu ouvidos à voz de Deus. Caim não deu ouvidos ao conselho de Deus. Caim foi arrogante. Caim foi extremamente arrogante. E a Bíblia declara, e a Bíblia deixa claro que todos os arrogantes, filhos de... Por que não falou filhos de Caim? Por que falou filhos de Sete? Todos os arrogantes, descendentes de Adão. Arrogância, o orgulho, a soberba, o pecado imperdoável. Não porque Deus não seja capaz de perdoar, é que a pessoa não se dispõe a se humilhar, não se dispõe a se submeter a Deus. Arrogância e presunção não faltava em Balaão. Arrogância e presunção não faltava em Balaque. Mesmo contemplando, mesmo vislumbrando o poder de Deus, a justiça de Deus, a ira de Deus que se derramará contra os pecadores, contra o pecado, contra aqueles entre os homens, contra aqueles na humanidade que não se submetem a Deus, nem assim ele se arrependeu, nem assim ele se humilhou. E ele vai concluindo na revelação a ele concedida, ele vai discorrendo. Em sua visão profética, Balaão viu Amaleque, os amalequitas, né? Também Amaleque, primícias das nações, contudo a sua posteridade perecerá para sempre. Em seguida viu os queneus, a tua morada está segura, o teu ninho está firmado sobre a rocha. Mesmo quando for destruído o queneu, quando a Assíria o fizer cativo, ainda voltará. E finalmente Balaão entregou mais esta profecia aqui, mais ele expressou o terror diante do juízo, diante do julgamento de Deus contra a humanidade. E ele declara aqui: ai
Quem poderá sobreviver quando Deus realizar tudo isso? Um grande número de embarcações vinda do norte, das costas de Quitim, das costas de Chipre. De Chipre conquistarão a Assíria e afligirão Israel. Contudo, no fim, eles perecerão para sempre. Então Balaão levantou-se e voltou para casa, e Balaque se foi pelo seu caminho. Esse é o agir de Deus na história da humanidade, na história de um rei arrogante e presunçoso, né, Balaque, e na história de um consultor político religioso, conhecido como Balaão. Balaão não se humilha. Balaão, ele foi jogado no chão quando Deus descortinou a verdade e a realidade para ele. Ele fala que ele se prostra, ele cai de joelhos, né? Ele contempla o poder de Deus, mas ele não se arrepende. Ele aceita falar, ele aceita proclamar a verdade, mas viver a verdade, arrepender-se da vida que ele tinha, ele não demonstra em nenhum momento. Nós sabemos pela palavra de Deus que mesmo tendo sido impedido de amaldiçoar, porque não existe esse poder para amaldiçoar, ele explicou para Balaque como ele poderia causar ali algum desconforto para o povo de Israel, né? Ele orientou Balaque a promover lá um evento que já desde aquela época sempre foi fantasiado de religião. É um exemplo mascarado de religião, que as pessoas chamam de prostituição cultual. Prostituição cultual, na história da humanidade, ela envolve todas e quaisquer depravações conhecidas pelo ser humano, a pretexto de estarem servindo aos deuses ou favorecendo as pessoas em nome dos deuses. São práticas, são rituais, são comportamentos que não nos interessa expressar aqui. Então, tentando trazer de volta, queira Deus que isso não aconteça, As pessoas pensam só em termos de orgia, mas tinha muito mais coisas além das orgias. O fato é que o conselho de Balaão, a consultoria, né, o conselho de Balaão para Balaque funcionou. Uma parte do povo de Israel se corrompeu, entrou na dança, foi para a festa, participou de comportamentos condenáveis e caíram debaixo da condenação de Deus, porque esse é o pacto, esta é a aliança. Deus tem o direito de julgar os seus. A Bíblia declara que o julgamento começa pelos de casa. O julgamento começa pela casa. As nações no entorno de Israel, muitas vezes, ficavam horrorizadas em verem como esse povo, em diversas ocasiões, se lançava no pecado, na imoralidade, na idolatria, nas perversões. Olha que não era pouca coisa o mundo no entorno de Israel. E às vezes Israel escandalizava até aqueles que viviam nesse tipo de comportamento reprovado por Deus. Essa foi uma das ocasiões em que o povo de Deus pecou contra Deus, foi punido, foi castigado. E Moisés e aqueles que com ele estavam intercederam diante de Deus até que Deus os livrasse, os libertasse. Mas isso tudo está no contexto da profecia dada por Deus através de Balaão. Esse povo será atacado, oprimido, traído, humilhado, mas não será destruído. Os seus inimigos, ainda que fortes e poderosos, se lançarão contra ele, vão escravizá-los, vão torturá-los, mas eles não serão destruídos. E a história mostra que Deus tem mantido a sua palavra. Muitas pessoas hoje aí têm os seus pensamentos e suas ideias em relação ao povo de Israel, a nação de Israel, né, o novo Estado
geopolítico de Israel e ao judaísmo, mas o fato é que há um ciúmes intenso, sempre existiu um movimento de ódio. Estranhamente, grande parte desse movimento vindo de nações e povos cristãos em relação ao povo de Israel, em relação aos judeus, tá? Nos consideramos descendência de Abraão pela fé, né? Todos têm Moisés como exemplo, Isaac como modelo de vida em transformação, mas o fato é que o cristianismo esteve entre as manifestações que mais tentaram arruinar e destruir esse povo, tentaram arruinar e destruir, por exemplo, Jerusalém, porque a Jerusalém celestial, os romanos quiseram que fosse Roma. Se você pegar a história aí da igreja, conforme o evangelho foi crescendo, já tem gente que queria que que Washington fosse a Jerusalém celestial, a nova terra prometida, Genebra, tem alguns que celebravam Genebra como uma cidade santa, tá? Nas questões espirituais, há sempre um risco da pessoa se deixar levar pela arrogância e pela vaidade. Eu vejo com alegria grande parte aí dos cristãos, nos dias atuais, se colocam em favor do povo judeu. Não estou falando da política, né, do governo, não estou falando da política de Estado. Eu estou falando do povo, da nação, dos indivíduos, dos homens e mulheres, que, querendo ou não, vivem debaixo de uma promessa e de um compromisso com Deus. Eu temo que em algum momento parte dos evangélicos vão reproduzir o que já ocorreu no catolicismo, no protestantismo, tá? Hoje estão buscando aprender, alguns aí estão se comportando como se fossem, mas não sendo, né? Confundindo aí a fé, confundindo a promessa de Deus, o tratar de Deus com indivíduos, com povos, com nações, com grupos religiosos, com a igreja, estão confundindo um pouco, né? E essa confusão, via de regra, hoje, o que é uma declaração de amor, né? Uma paixão, uma paixonite, pode se transformar num ódio, tá? Então, o conhecimento da palavra de Deus, o reconhecimento da história da humanidade como realidade, foi vivido, aconteceu, é muito importante para que nós possamos cuidar das nossas próprias vidas, para que nós não caiamos aqui no mesmo pensamento ou comportamento de Balaão. Eu tenho um dom, o dom é meu, ninguém tem nada com isso, eu não vou prestar contas a ninguém. Não, não é assim. Todos, iniciando pelos domésticos da fé, prestaremos contas ao Deus Todo-Poderoso do que fizemos com o que Ele nos deu. O que Deus nos deu? A vida, para começar. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.